bem-vindos a mais uma aula, Sala Teológica. É para nós um prazer ter você aqui novamente conosco, a você, nosso aluno, você que está assistindo às nossas aulas, e a você, pregador, que está começando agora e não quer cometer os mesmos erros que alguns outros pregadores têm cometido em seus sermões e ao pregar em igrejas, que é um erro muito comum, mas que facilmente pode ser evitado através de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese, que é o que nós gostamos muito de dizer, que há duas palavras que são parecidas, semelhantes, mas têm suas versões distintas, que é exegese e exegese. A exegese parte do pressuposto em que eu trago aos meus ouvintes toda originalidade daquilo que o texto está dizendo. Todas as vezes que eu a pregar, eu exponho o texto, eu trago de forma clara tudo aquilo que o texto está dizendo, eu estou fazendo uma exegese, estou trazendo aquilo que é original do texto para os meus ouvintes. Caso contrário, eu estou cometendo uma exegese. Todas as vezes que ao pregar eu coloco os meus pensamentos como aquilo que a Bíblia está dizendo, eu estou cometendo um erro gravíssimo, um erro que facilmente pode ser evitado. Ao pregar e colocar os meus pensamentos no lugar da originalidade da Bíblia, eu estou cometendo um erro gravíssimo, que eu concluo como um erro chamado erro textual ou erro teológico. E eu tenho a convicção que após essa aula, você nunca mais cometerá esse mesmo erro. Eu tenho plena convicção que por meio de uma boa exegese e da boa hermenêutica bíblica, você nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma que você tem lido. E não mais dirá aquilo que o seu pensamento acredita ser verdade, mas exatamente aquilo que a Bíblia diz ser a verdade. Bom, para a nossa aula de hoje, eu trago um texto bastante simples. E por ser simples, esse texto facilmente pode ser interpretado, que é o texto de Isaías, capítulo 6, o versículo 1. E você pode nos acompanhar aí na nossa projeção. E a pergunta que eu faço é esta: Isaías viu o Senhor no trono após a morte do rei Uzias? Será que esta viagem celestial que o profeta Isaías faz, este fato tão claro na vida do profeta, realmente aconteceu após a morte do rei Uzias? Será que realmente é isso que o texto está dizendo? Será que o texto está comprovando que o profeta só teve esta visão, só viu o Senhor assentado no trono após a morte do rei Uzias? Será que o texto está informando que o profeta Isaías primeiramente passou pelo luto ao ver o rei Uzias morrer, para depois ter essa visão maravilhosa? Será? Alguns pregadores cometem erros como este, e de alguns dos seus sermões facilmente descrevem que após a morte do rei Uzias, o profeta Isaías, ele é levado aos céus e vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, assim como o texto registra. Mas será realmente que é isso que Isaías está dizendo? Alguns pregadores, você talvez pode ter ouvido, que alguns pregadores, as pregações falam que Deus permitiu Isaías passar primeiramente pelo luto, para depois ele ver coisas grandiosas, para depois ele ver o Senhor. Teve que passar por um momento de tristeza, que foi a perca e o luto, para depois passar um momento de alegria e de glória ao ver o Senhor sobre o trono. Será que é realmente isso que o texto está nos informando?
Eu separei para nós algumas versões que pode facilmente nos trazer clareza e facilmente possa nos trazer hoje uma boa hermenêutica. Então venha comigo para juntos fazermos nesta aula uma boa hermenêutica, uma eficaz exegese do texto, dizendo somente aquilo que o texto está dizendo. Bom, a primeira versão que eu trago hoje para nós nesta aula é a versão NVI, e você pode nos acompanhar na nossa projeção, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Bom, a primeira coisa que o texto está fornecendo aí é que Isaías está escrevendo, em versão NVI, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado. Então percebe-se que ele está dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu, percebe-se que o texto não está falando após a morte do rei Uzias, nem muito antes da morte do rei Uzias. Vamos para mais uma versão, a versão Almeida, revista e atualizada. Você também pode nos acompanhar na nossa projeção, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nesta outra versão, podemos ver que as palavras não são as mesmas, mas são próximas. No ano da morte do rei Uzias, também não fala após a morte do rei Uzias. O texto também não diz que foi após nem antes da morte do rei Uzias. A terceira versão que eu trago a você, caro aluno, nesta aula, é a mais clara versão e mais utilizada de muitas vezes, que é a versão Almeida Corrigida Fiel. Uma das versões mais claras, mais simples e relevantes para se ler. Acompanhe na nossa projeção. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Temos aí mais uma versão. E nesta mesma versão, o texto não narra que foi após a morte do rei Uzias. Bom, vamos para a última versão que eu separei para esta matéria e para este versículo. Nossa versão King James atualizada. Acompanhe na nossa projeção. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono e exaltado. Olha, agora nesta outra versão, o texto já está dizendo diferentemente das demais versões, mas tem à tona o seu mesmo sentido. No ano em que faleceu o rei Uzias, percebe-se que os 4 textos de versões diferentes, nenhuma delas fala que foi após a morte do rei Uzias, nem antes também. Percebe-se que todas essas 4 versões, de modo algum, Isaías está dizendo que ele viu o Senhor assentado sobre um trono após a morte do rei Uzias. E muito menos descreve que foi antes também. É por isso que há uma importância em quando nós anteriormente pregarmos e meditarmos no texto, fazemos uma boa hermenêutica, buscando o seu contexto original, porque é válido lembrar que a Bíblia não é escrita originalmente no seu tempo em português. E outra coisa que é importante ressaltarmos, que a Bíblia não é escrita no mesmo tempo e no mesmo século que o nosso. Foi escrita há muito tempo atrás. E a clareza do texto percebe-se que é o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, versão NVI. No ano da morte do rei Uzias, versão Almeida, revista e atualizada. No ano em que morreu o rei Uzias, Almeida corrigida fiel. No ano em que faleceu o rei Uzias, versão King James atualizada. Percebe então que o certo é, sem dúvidas, que o fato, o acontecimento que
Isaías viu o Senhor assentado sobre o trono não aconteceu depois da morte do rei Uzias. O fato de Isaías ter visto o Senhor assentado no alto sublime trono, esta relevante viagem celestial que o profeta passa, o texto não comprova que fora depois, após a morte do rei Uzias. O texto também não menciona que foi antes, que este fato teria acontecido anterior à morte do rei Uzias. O que o texto está dizendo que no mesmo ano em que o rei Uzias faleceu, foi o mesmo ano em que Isaías recebeu essa visão. Então, o certo, a hermenêutica, a exegese deste texto explica claramente que os dois fatos aconteceram no mesmo ano. Os dois eventos foram literais no mesmo ano. No mesmo ano em que o rei Uzias morreu, foi o mesmo ano em que Isaías viu o Senhor no trono. O mesmo ano em que Isaías viu o Senhor no trono, fora o mesmo ano em que o rei Uzias falece. Então, não é antes, não é depois. É no mesmo ano. Esta é a verdade bíblica do qual o texto diz. Nem antes, nem depois, mas no mesmo ano. O evento, o cataclisma da vez, o marco na história do profeta, acontecera no mesmo ano em que ele vê Uzias morrer. Então, no mesmo ano em que o rei Uzias morre, é o mesmo ano em que o profeta tem o privilégio de ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Bom, na próxima aula traremos mais conteúdos, mais versículos que possa nos trazer mais clareza para juntos interpretarmos e trazermos uma boa e eficaz exegese do texto. Na próxima aula traremos mais assuntos como este, versículos como este, que facilmente podemos interpretá-lo, primeiramente por meio do Espírito Santo, mas também por uma leitura, por um bom estudo e por uma relevante interpretação do texto. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima aula, Deus assim nos permitindo.